Bom dia a todos. Hoje teremos aqui na Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho a live com o professor Gilberto Schimmer, que muito tem estudado, que é um professor referência no tema da liberdade sindical e da na negociação coletiva. Então, vou procurar aqui o professor Gilberto, que está entrando. Um minutinho. Vamos ver se eu consigo visualizar aqui e convidar o professor. Muito bem, professor Gilberto, já estamos entrando, então. Aqui os amigos da academia, bom dia André, bom dia a todos. Bom dia, Luciane. Tudo bom? Tudo bem? Bom? Tudo bem. Tudo tranquilo. Bem. Tudo tranquilo. Vamos lá. Professor Gilberto, muita alegria, o nosso presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, é muito bom. Professor, sempre ouvir e aprender com o senhor. E estamos na nossa segunda live da academia, que é uma ideia nova da gente tentar se comunicar e aprender uns com os outros e também para o nosso público, para demonstrar também o trabalho que está sendo feito na academia, as nossas discussões, os nossos pensamentos. Então, eu agradeço muito o senhor, muito ocupado e cheio de compromisso que ter aceito falar na nossa live. Então, sobre a questão atual, pandemia e negociação coletiva, liberdade sindical, temas que são super importantes e que dizem respeito à base do direito do trabalho. Dizem que o direito do trabalho estava meio apagado, não estava num momento bom, mas nesse momento o direito do trabalho volta com tudo, porque todos somos, de certa medida, trabalhadores e todos estamos com o problema de preservar nossa vida e nossa saúde. Então, vamos ver em que medida o direito coletivo do trabalho nos auxilia nesse momento de dificuldade. Então, professor, com o senhor a palavra para dar os cumprimentos iniciais. Bom dia, professora Luciane. Para mim é um prazer estar nessa das primeiras lives da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, e eu quero cumprimentá-la pela ideia e pelo trabalho que está desenvolvendo nas excelentes lives divulgando o nosso direito do trabalho. Eu quero também cumprimentar a todos que eu estou vendo entrando aí, bastante colegas e alunos nossos. Vai ser um prazer a gente conversar sobre um tema tão importante, na verdade, o direito do trabalho como um todo, né, professora Luciane? Porque, como a gente diz, sempre aprende lá nos primeiros anos de escola de direito, o direito corre atrás do fato social. E, no nosso caso, o direito do trabalho não é diferente. Ele tem que se adaptar ao fato social e, nesse momento que a gente tem chamado de direito do trabalho de emergência, também tem que se adaptar, ainda que nós esperemos que logo ali passe, né? Esperamos que logo essa pandemia nos deixe voltar ao normal, o que as pessoas estão chamando de novo normal. Mas um detalhe que está ligado a essa discussão nossa aqui é o fato de que nós parece que o Congresso iria discutir a questão da reforma sindical, nova reforma sindical e da liberdade sindical nesse ano, quando foi pego de surpresa por todo esse problema e, como todas as esferas, né, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos pararam outras coisas que estavam fazendo para se dedicar exatamente ao problema da pandemia, ao problema da calamidade pública e, de alguma forma, tentar amenizar a dor de todos nós, especialmente aqueles a quem o direito deve prestar mais atenção, que são os humildes, né? Sim. Professor, e assim, o direito coletivo, o que nos responde nesse momento de pandemia? Assim, a gente teve edição de mais de 30 MPs, as principais são a 927 e a 936, pelo menos para a nossa área trabalhista. A gente tem aqui a possibilidade de... A 927 já foi renovada por mais 60 dias, mas a 936 não se sabe ainda. Então, a gente está assim também num impasse, daqui a pouco
vai ser renovada, não vai ser renovada, e o que elas trouxeram de novidades aqui, especialmente no direito coletivo, né? Que a situação é grave e em todo mundo as respostas são diferentes, mas conforme a realidade, mas elas têm alguns toques em comum, né? A ideia de preservar o emprego e a renda tem sido a tônica. Alguns países imediatamente lançam o empregado e o empregador para a seguridade social, outros optam por uma decisão mais privatista, mas sempre com um forte toque estatal, ou seja, é o momento dessa concertação social. Eu preciso que cada um assuma a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade dos sindicatos, segundo a sua opinião, professor? Pois é, professora Luciane, essa é uma questão importante. Os sindicatos já estavam precisando se reinventar, eu diria até antes da reforma trabalhista de 2017. Com a reforma trabalhista de 2017, quando a partir de novembro daquele ano a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, essa ideia de se reinventar passou a ser mais premente ainda. E o sindicato, eu digo sempre, o sindicato que é sério, que está preocupado com o interesse coletivo e não com o interesse de meia dúzia de dirigentes que se perpetuam no poder, esse sindicato vai alcançar a representação de forma automática. É claro que nós temos que passar por um período que eu digo muito nas aulas para os alunos, eu chamo muito de darwinismo sindical, onde aqueles sindicatos mais de carimbo, de fachada e que não representam, vão acabar morrendo, até porque não é possível ter 17, 18 mil sindicatos no país, né, professora? Então, eu diria o seguinte, esse é um momento crucial, nós estamos aí, e a senhora falou bem, especialmente com as várias políticas públicas tomadas, mas especialmente a medida provisória 927, a medida provisória 936, um momento crucial onde o sindicato poderia se apresentar como protagonista e dizer, olha aqui, eu estou interessado no coletivo, eu farei parte da negociação e eu não vou aqui cobrar taxa por causa disso, que, aliás, é um problema que a gente tem enfrentado e é, de fato, uma conduta antissindical que deve ser, inclusive, investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Mas hoje ainda eu lia no jornal cedo que as centrais têm negociado com o deputado relator da MP 936 um protagonismo maior do sindicato na negociação para além daquele que está previsto. Eu diria o seguinte, a 927, que veio antes, porque dependia das questões de orçamento e tudo mais, a 927 teve previsão de acordo individual sobre norma coletiva, respeitados os limites constitucionais. Quer dizer, mais ou menos uma cópia lá do 611B, né, professora? Onde o 611B que veio com a reforma trabalhista de 17, que diz não podem ser objeto de negociação coletiva tais direitos, e praticamente repete o 7º da Constituição. Enquanto o 611A trata das hipóteses que podem ser objeto da negociação coletiva. No meu sentir aqui, a 927 não há violação à Constituição, até porque há essa previsão expressa de que seus limites devem ser respeitados, né? Nesse caso, até se pronunciou o Supremo na ADI 6343, onde o colegiado apenas alterou a questão do artigo 29, né, do acidente in itinere, mas o restante da questão, a questão da liberdade do prestador de serviço, especialmente em época de crise, e quando o sustento está em risco, ela tem que ser preservada. E as duas estão falando, e depois veio a 936 tocar nesse assunto, em preservação de emprego e renda. E a gente tem que saber que, eu digo sempre, né, professor Luciano, no direito do trabalho moderno, o social e o econômico têm que caminhar de mãos dadas. Quer dizer, não existe empregador sem empregado, não existe empregado sem empregador. Também não é à toa que nós temos como princípio fundamental, lá no artigo 1º da Constituição, valor social do trabalho e da livre iniciativa,
em idêntica hierarquia axiológica, né? Então, eu acho que esse é o momento em que o sindicato, como a gente diz, quem der um passo à frente nesse momento terrível que nós estamos vivendo, vai sair mais fortalecido depois. E no caso do sindicato, me parece que é a mesma situação. Professor, assim, ó, vendo a 9227, também nada impede que essas medidas que eram unilaterais do empregador, por acordo individual, sejam feitas por acordo coletivo para garantir uma estabilidade maior nas relações sociais de toda uma categoria. Verdade. Então, portanto, não há impedimento nenhum de uma atuação não há sindical. afastamento e exclusão do sindicato. Sim, apenas foi um primeiro momento ali e de qualquer forma está autorizado sempre, no meu modo de ver, tem sempre essa possibilidade de atuação. A questão sempre é obrigatório ou não obrigatório. Mas o sindicato que se constrói na luta, a ideia é que ele tem as iniciativas, entende? E um sindicato forte, um sindicato atuante vai ter as iniciativas de negociar, de conversar e de colocar as informações na mesa, né? De pedir essas informações para a empresa. Eu fazia agora uma live recente com uma aluna que trabalhou sobre o direito à informação. Hoje tudo é informação. Inclusive, pela MP 936, se não houver a informação para o Ministério da Economia, se não houver a informação, primeiro, o empregador não recebe o suplemento de renda do governo e o empregado não recebe o bem. Então, obviamente, as coisas andam casadas e o interesse coletivo, nesse momento da saúde pública, não me parece em oposição ao interesse individual. Parece que há uma conciliação aqui de interesses, professor. Me parece a minha abordagem, né? A partir de... O interesse é público, né, professora Luciana? Sim. Quer dizer, a gente tem que pensar aqui em relação a essas medidas provisórias. Primeiro, que o momento em que a gente está vivendo justifica a medida provisória porque há relevância e urgência. Segundo lugar, que o trabalhador, especialmente, como eu disse no início, aquele mais humilde, ele está preocupado em colocar o pão e o leite na mesa dos filhos, não amanhã, ontem, né? Então, por isso as coisas precisam ser resolvidas já, para que depois, logicamente, se tenha a chancela, tanto do poder público quanto do próprio sindicato. Mas nós estamos falando em normas de ordem pública, nós não estamos falando aqui, também é bom que se diga, depois eu até aprofundo um pouco mais, nós não estamos falando em categoria idêntica, similar ou conexa, base territorial X ou Y. Nós estamos falando em todo trabalhador na preservação do emprego, na preservação da renda desse trabalhador que precisa, tem essa preocupação e tem essa angústia, porque além da questão da saúde, do problema da saúde decorrente do coronavírus, tem o problema também da pressão sobre a saúde mental, né? O trabalhador pensar que amanhã ele vai perder o emprego e como é que ele vai sustentar a sua família. Essa é uma outra questão. É por isso que eu tenho dito também que nesse momento, dentre os direitos sociais arrolados lá no artigo 6º da Constituição, se destacam trabalho e saúde, né, professora? Porque sem trabalho e saúde, os demais direitos sociais ali previstos não vão conseguir ser concretizados. Trabalho e saúde são fundamentais. E aqui eu estou falando do direito social ao trabalho, que depois sim é regulado pelo direito do trabalho no 7º e chama a participação do sindicato no 8º. Mas aqui trabalho e saúde estão no mesmo patamar e hoje eles têm que ter uma visão mais centralizada para que os demais direitos sociais tenham possibilidade também de ser concretizados. Sim. Professor, a gente vê assim a questão do direito à informação, a quantidade de pessoas que não têm, por exemplo, no Brasil, milhões de trabalhadores não têm, por exemplo, direito à rede, ou seja, são ignorantes digitais ou são pessoas que estão à margem, né, desse desenvolvimento tecnológico. Nesse ponto, então, quando a gente fala assim, vamos lançar o teletrabalho, então talvez o teletrabalho não seja a opção para todos os tipos de trabalhadores, obviamente não é. Então, nesse ponto, precisa então essa concertação, essa negociação e essa conversa do sindicato
com cada empresa para que veja a melhor forma de resguardar tanto o emprego quanto a renda. É nisso que entra, então, essa reconstrução do próprio sindicato através do diálogo social. Eu lhe perguntaria, o senhor acha, está sendo revisto o senhor tem conhecimento de atuações positivas do sindicato? Porque eu tenho conhecimento aqui no âmbito da 4ª Região que muita negociação coletiva feita com o sindicato, elas têm esse caráter também preventivo, de organizar, por exemplo, por setor, o setor hospitalar fez vários acordos que são chamados acordos guarda-chuva, que depois servem para outros hospitais, servem aquelas mesmas cláusulas para orientar outros trabalhos. Então, essa ideia de atuação preventiva, já numa mediação, mesmo que seja já em nível judiciário, mas existe essa tendência. E eu gostaria de ver o senhor, também existe o salariômetro que mostra quantos acordos foram feitos, e a gente olha assim, não foram muitos registrados, mas provavelmente deve ser subnotificado, que é um medidor ali do Ministério da Economia, temos muitos acordos, e esses acordos, imagina quantos empregos não resguardam, quantas soluções não auxiliam, né, o empresário nesse momento de pandemia. Então, eu queria lhe ouvir um pouco isso, nesse contexto assim, das MPs e das negociações que o senhor tem para nos dizer. Essa pergunta é interessante, professora, porque é claro que a gente, como além de professor, eu sou advogado e advogado trabalhista patronal, é claro que a primeira orientação que nós temos dado, e eu tenho conversado com outros colegas que têm feito parecido, a primeira orientação que a gente tem dado quando a empresa nos procura é que seja feito o acordo coletivo, que busque o sindicato, né? Busque o sindicato para negociar, exatamente porque o sindicato, sensível ao momento, vai sentar e vai negociar. E aí, como eu disse antes, ele vai se destacar. Essa é a primeira orientação. Mas a gente sabe também que tem muitos sindicatos que são... tem muitos empresários que são avessos ao sindicato. E aí eles dizem assim, doutor, mas a gente está vendo na imprensa que pode ter acordo individual, vamos fazer não sei o quê. Tá bem, a gente acaba fazendo o que o cliente quer, né? Mas a primeira orientação, pelo menos no meu caso profissional, que eu dou quando a empresa procura, é que vamos buscar o sindicato, vamos procurar o sindicato. E aí tem uma outra questão, até anterior à pandemia, né? Dentro dessa ideia de reinvenção e modernização do sindicato, eles já estão tratando e discutindo e fazendo até assembleias, já estavam antes da pandemia, fazendo assembleias virtuais, convocação por WhatsApp, fazendo reuniões. Então, para que a coisa fique mais agilizada e já coloca na tela, quando está fazendo a assembleia, as cláusulas, vamos mudar ali, vamos colocar ali, já está pronto, todo mundo concorda, vamos levar para assinatura. Essa é uma questão que já estava acontecendo antes da pandemia e, claro, que foi reforçada com a pandemia. Mas, veja, isso mostra cada vez mais que o sindicato deve estar... Aliás, todos os atores, os empregados, os empregadores e o próprio sindicato, a entidade sindical, deve estar atento ao momento para que consiga realmente se reinventar e ter o respeito e o protagonismo, inclusive constitucional, que é previsto para o sindicato, né? Artigo 8º, todo, inciso 3º, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inciso 6º, participação na negociação coletiva de trabalho, enfim, o protagonismo previsto na Constituição ser levado a efeito de fato, né? Professor, o senhor disse muito bem, assim, então o senhor orienta pela negociação coletiva. Sempre. Mas quais são, por exemplo, na 936, em que momento, o que fica, se a gente fosse fazer uma tabelinha, o que eu posso negociar individualmente, o que tem que ser pelo sindicato? O que o senhor me diria? Qual a redução da jornada com o salário e a suspensão do contrato? O que fica dentro da liberdade individual do empregador com o seu empregado e o que fica necessariamente com a atuação do sindicato e o que o Supremo também já decidiu sobre isso, porque também temos, só para o nosso ouvinte assim se situar,
nesse debate, porque eu estou vendo aqui que tem gente que entra também para a nossa live, são da área judicial, mas tem muitas pessoas que também não são e ainda não estão bem por dentro. Então, se eu pudesse nos dar esse panorama geral da negociação coletiva. Tá né? bem. Eu vou fazer uma parte introdutória para chegar na resposta à sua pergunta, professora. O seguinte, a MP 927 também, mas especialmente a 936, na sua apresentação, a gente viu que a Secretaria Nacional do Trabalho referiu o potencial de distribuição nesse contexto, de mais de 50 bilhões de reais em renda aos trabalhadores, decorrentes seja do pagamento do benefício emergencial, benefício emergencial previsto, seja da manutenção do emprego e renda, seja também a partir da redução proporcional de jornada e salário. Aqui, eu referi a importância desse momento, a possibilidade de edição de políticas públicas através de medida provisória pela relevância e urgência. Fiz referência a um princípio fundamental que está lá junto com a dignidade da pessoa humana, que é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Falei do artigo 6º, direito social ao trabalho e à saúde, mas veja, professora, além disso, na ordem econômica, a questão do primado do trabalho, bem-estar, valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, na ordem social, primado do trabalho, bem-estar e justiça social, e ainda nesse dispositivo da Constituição do 196, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, esse dever do Estado à saúde. Por que eu estou dizendo isso preliminarmente? Para também tratar do propósito da previsão do acordo individual e da redução de jornada na MP 936, que necessita, como eu disse antes, agilidade. Essa é a razão também da previsão do acordo individual, ainda que, como eu disse, a primeira orientação que se dá é que seja pelo acordo coletivo. Mas é claro que trabalho e saúde não podem esperar, né? O acordo individual pode ser implementado imediatamente, tem sido, né? Preserva o emprego, preserva a renda, tem as possibilidades de redução de 25%, 50% e 70%, garante o salário hora do trabalhador, o que é muito importante. Tá? Quando se fala em prejuízo para trabalhador de menor renda, aquele que recebe até 3.135 ou 3 salários mínimos, eu diria que pelo contrário, porque esses que perfazem mais de 80% da população economicamente ativa, esses dados foram dados pelo secretário nacional do Trabalho, quando apresentou a MP, eles são e devem ser os mais protegidos. Eles vão ficar mais tempo em casa, porque reduzem a jornada, e vão receber, com o pagamento do benefício, quase aquilo que receberiam trabalhando em tempo integral, né? Quer dizer, mais tempo dedicado à família, com a redução de 25, sei lá, por 150. Bom, aqueles acima de 12.200, né, que são e que têm curso superior, que são os chamados, entre aspas, hipersuficientes, também a negociação, e o pessoal que fica nesse meio, entre 3.135 e 12.202, a negociação coletiva, salvo para redução de jornada e salário de 25%. O empregador, a empresa que está sofrendo muito, e a gente tem visto setores como, por exemplo, dos restaurantes, setor do turismo, né, que está sofrendo demais, até as indústrias, porque as indústrias estão produzindo, mas até há pouco o comércio não abria, não estava podendo vender. Então, daqui a pouco, o empregador se vê na necessidade de aplicar os dois mecanismos, né, professora? Quer dizer, primeiro a redução de salário e jornada e depois a suspensão, ou vice-versa. Essa referência era uma preocupação de muitas empresas, mas também foi deixado bem claro pelo secretário
Mas Bruno tudo por Dalcommo, 90 né? dias, né? Tudo pelo limite de 90 dias. E a suspensão 60, né? Mas a possibilidade de fazer um e depois o outro. Sim. Então, essas questões fundamentais aí. E a outra questão que a senhora me pediu comentar, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 6363, eu diria o seguinte: a ADI, que foi ajuizada por um partido político que se diz defensor dos trabalhadores, o que me causou estranheza, né, sustentou a violação do artigo 7º nos incisos 6º, 13, 26 e do 8º nos incisos 3º e 6º. Bom, sobre o inciso 6º do artigo 7º, eu diria o seguinte, como eu falei antes e disse que ia aprofundar um pouquinho depois, esse dispositivo trata da irredutibilidade salarial no âmbito da categoria profissional, já admitida por norma coletiva. Além disso, faz parte do caput, né? É corolário lógico do caput, que diz: são direitos trabalhadores em geral, gênero, além de outros que visem a melhoria da condição social deles. Qual é a melhoria da condição social nesse momento? Manutenção do trabalho, do emprego, da renda e da saúde. Também é importante dizer o seguinte: a MP, professora, não tratou de negociação coletiva atípica. Aquela que a gente conhece e que decorre da autonomia privada coletiva, que tem direitos e contrapartida, certo? Na verdade, a ideia aqui, como eu tinha dito, é buscar a garantia de trabalho e de emprego para todos os trabalhadores, independentemente da categoria A, B ou C. Todos os trabalhadores assalariados. Há a garantia da manutenção do salário hora, tá? E não se fala nesse sentido, portanto, em redução do salário. Eu cito sempre como exemplo o seguinte: se a gente verificar desde que a Constituição foi promulgada, quase 32 anos atrás, todo ano o salário mínimo é fixado, o salário mínimo, aquele previsto no 7º, inciso 4º da Constituição, é fixado pelo presidente da República, seja por medida provisória, seja por decreto. Decreto quando há uma lei, né? E ele é sempre fixado nas 3 unidades de tempo. Unidade de tempo mês, unidade de tempo dia, cujo divisor é 30, unidade de tempo hora, cujo divisor é 220. Que hoje atual MP 919, né? Sim. Que fixou o salário mínimo atual. Por isso e quais são os valores, professor? Só para o nosso os valores são hoje lembrar. o seguinte: o salário mínimo mês é 1.045, o salário mínimo hora com divisor 30 é 34,83 e o salário mínimo dia com divisor 30, 34,83 e o salário mínimo hora com divisor 220 é 4,75. Isso então, considerando o módulo normal de trabalho do trabalhador CLT, né? 8,44, 226 por 1. Por isso que o Supremo disse que não houve a redução do salário hora, ou seja, 4,75 é mantido. Porém, em menos horas trabalhadas por conta da negociação da nova Exatamente. Então, essa é a linha do Supremo. Não houve violação, então, do artigo 7º, que fala da irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva, porque, de certa forma, o salário hora foi mantido. Foi uma interpretação para manter, digamos assim, a constitucionalidade da MP. A ideia foi resguardar, não se discutir nesse momento, ao menos, porque também ainda em sede de preliminar, né? A ação ainda não foi julgada. Claro, mas a partir do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, e acabou sendo 7-3, 10 votaram porque o ministro Celso de Mello estava afastado por problema de saúde, foi 7-3, votaram contra o próprio relator, ministro Lewandowski, a ministra Rosa, nossa conterrânea, e o ministro Fachin. Os demais entenderam que a Constituição, exatamente a partir do voto de divergência
do ministro Alexandre de Moraes, exatamente pela interpretação sistemática. Lembra que o ministro Eros Grau dizia que a Constituição não pode ser interpretada em tiras, né? Então, pela interpretação sistemática da Constituição, seja pelos princípios fundamentais, seja pela definição de direitos sociais, seja pela valorização do trabalho, lá na ordem econômica, na ordem social, a medida provisória, especialmente aqui o artigo 12 da medida provisória, é constitucional, até porque nós estamos, deixar bem claro, passando por um momento de crise, por um momento de pandemia e por um momento, em decorrência disso, de calamidade pública. Isso não vai perdurar para sempre. E essa medida provisória vai se esgotar em si mesma logo que as coisas, né, acabarem. Eu diria o seguinte, e a senhora é especialista, professora Luciane, não só no direito do trabalho, mas no direito internacional do trabalho, né? Até uma recomendação da OIT sobre trabalho decente para a paz e a resiliência, que é de 2 ou 3 anos atrás, que diz que as crises devem garantir o respeito aos direitos humanos fundamentais, sobretudo os decorrentes das relações de trabalho, e devem também levar em consideração o papel vital das organizações de empregadores e empregados na construção das respostas às crises. Quer dizer, professor, sobre essa é uma recomendação da OIT, ela na verdade era da época da Segunda Guerra, tá? Uma recomendação que foi revisada para o período em 2017, né? Eu estou vendo aqui. Em 2017, e ela coloca justamente a ideia de trabalho que sejam mantidos os nortes do trabalho decente, que é aquele que se desenvolve em condições de liberdade, igualdade, respeito à dignidade humana, com também dois pontos que são muito importantes para esse momento de pandemia, com respeito à remuneração justa, ou seja, uma garantia do mínimo existencial, e também com garantia de seguridade. Então, esses são os elementos do trabalho decente. E se reforça isso, justamente, que mesmo sendo um momento de pandemia, e a OIT nessa recomendação, deve sair entre hoje e amanhã um artigo que eu fiz curto comentando essa recomendação, deve sair no Conjur. A OIT comenta que essa pandemia é um desastre, tanto quanto a guerra. Então, portanto, é interessante a definição de desastre da OIT e poder encaixar essa situação que estamos vivendo como desastre nos leva a algumas outras consequências, como, por exemplo, a questão do fundo de garantia, que pode ser sacado ali pela Lei 8.036 em situações de desastre. Então, se a gente usar essa analogia e, enfim, essa forma de integração do direito que é permitida ali pelo artigo 8º da nossa CLT, se eu usar essa norma internacional, eu posso compor até para justificar uma liberação que já está facultada pela MP, por uma MP própria desse momento, mas também a gente tem esse reforço interpretativo do direito internacional, ou seja, o momento é de desastre, equipara-se a uma guerra e, portanto, o trabalhador tem assim, essa possibilidade de ter seus direitos respeitados, sim. Mas, professor, leva em consideração exatamente isso, o papel vital, né? Mais assim, a recomendação ela dá linhas, ali define 10 ou 12 ações que os estados, os empregadores e os sindicatos também entram na ideia de diálogo social e de concertação social. Então, o sindicato não fica desobrigado a nem um momento a participar dessa situação. Pelo contrário, é um momento de atuação. Então, só para a gente voltar. Sim. Eu complementaria aqui essa questão, que leva em consideração o papel vital das organizações de empregadores e empregados, e eu complementaria aqui, ainda sobre a decisão em caráter liminar do Supremo na ADI 6363, do ponto de vista estritamente jurídico, que o autor da ação, o sindicato, o partido político autor da ação, faz referência especialmente ao inciso 6º. Eu queria dizer que essa interpretação sistemática da Constituição
dá uma resposta diferente e, a partir disso, o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, especialmente porque nós não estamos a falar em categoria A, B ou C, né? Nós estamos a falar nos trabalhadores em geral. O inciso 13, que fala duração normal do trabalho, não superior a 8 diárias e 44 semanais, facultada a compensação de jornada, etc. Quer dizer, essa questão já existe há muito tempo, né? A semana inglesa, a semana espanhola, a própria liberação do banco de horas a partir da Lei 13.467, quer dizer, não foi ferido. E também não foi ferido o inciso 26, que reconhece convenção e acordo coletivo de trabalho, porque não está sendo afastado o sindicato, né? Pelo contrário, o momento inicial as hipóteses que eu referi, são as hipóteses que eu referi para fazer o acordo individual, mas que depois vai ser chancelado pelo sindicato e pelo poder público. Então, é importante professor, aqui só para a gente já responder aqui, ó, a colega Ana Paula, ali de São Paulo, nos diz o seguinte: equiparar a guerra, por outro lado, pode servir de argumento para afastar garantias mínimas. Eu fiquei pensando como é que a gente pode responder a Ana. Ana, a questão da jurisprudência de crise, a gente espera que seja assim, momentânea. Obviamente, direito de ir e vir é uma garantia constitucional, é uma garantia de liberdade, mas ela foi obviamente diminuída pela questão do isolamento social. Então, o professor Ingo Sarlet, eu assisti, achei interessante, citando jurisprudência alemã e mencionando a questão dos direitos fundamentais, ele diz que tem que ter uma reorganização. Obviamente, sempre com o cuidado de que as limitações não excedam a necessidade de proteger e de cuidar, que é a linha dos direitos humanos fundamentais. A ideia de proteção e cuidado e não violação à proteção ao ser humano, quanto ao bem-saúde, não pode violar outros direitos. Então, assim, um rearranjo delicado dos direitos fundamentais, tá? Mas a jurisprudência alemã vai colocar... Como? Para a resposta a essa pergunta, qual é o bem maior a ser preservado nesse momento? Sim. Não qual é o bem trabalho, maior? Eu reorganizo. Sim, e o problema é justamente assim... Eu achei muito bem, por exemplo, assim, para dar uma resposta aqui para a Ana, muito bem a linha essa de uma decisão que houve a semana passada, me parece, sim, semana passada, sobre a MP 959, que liberava os dados pessoais para as empresas de telefonia a título de fazerem pesquisas para o IBGE, pesquisa de programa de pesquisa de domicílio. E a ministra Rosa entendeu que não era pertinente essa liberação geral, né, em função da pandemia, porque violaria o direito à privacidade. Então, aqui se ponderou o direito à informação, a circulação dos dados, mas através do quê? De empresas privadas de telefonia que poderiam dar um uso que não seria protetivo aos cidadãos. Então, são decisões, especialmente essas sobre o direito à informação, são decisões difíceis em tempos de pandemia, mas, de novo, o benefício maior é que tem que ser protegido. Né? O bem maior é a ficar saúde. Desempregado. E o perigo sempre é se cometer excesso, como todo direito. Né? A excepcionalidade do momento, ainda não estamos em estado de sítio ou estado de guerra, enfim, essa que é a dificuldade da comparação, mas o estado de calamidade, ele limita, sim, direitos, e aí eu lembraria a OMS, na sua recomendação sanitária internacional, que no artigo 3º diz exatamente isso, que os direitos fundamentais devem ser protegidos, mas que tem que ser respeitada a soberania do Estado para adotar as principais medidas. Então, esse eu acho que poderia ser uma baliza. Agora, puxando isso para o direito sindical, se quer manter os direitos fundamentais de emprego e de renda, né, talvez alguma interpretação diferente para compatibilizar esse direito com os direitos coletivos, direitos sindicais. Lembrando que a gente vê
a proteção dos direitos fundamentais, né? Quero cumprimentar Mas muito boa pergunta, o confrade da brasileira, Ricardo Guimarães, que me cumprimentou aí, e que estava antes da gente numa excelente live com a confreira Tereza Narras, na Academia Brasileira. Muito bem. Mas então, professor, seguindo, o senhor estava comentando então a DI 6363, o senhor acha que houve essa compatibilização então de direitos fundamentais, pelo que eu pude depreender? Do meu ponto de vista, sim, porque o direito aqui, o direito fundamental a ser preservado, o principal, como eu disse antes, é o trabalho, o emprego, a renda e, por consequência, a saúde. Porque o reflexo na saúde hoje não é só o Covid-19. O reflexo na saúde é o problema da saúde mental que o pessoal tem, como medo, entre outras coisas, né? Claro, confinamento e tudo mais, mas o medo de perder o emprego, o medo de perder o trabalho e pensar, amanhã como é que eu vou botar o leite e o pão na mesa do meu filho? Né? Então, quando a gente fala aqui de direitos sociais fundamentais, eu deixar claro que é uma questão de interpretação. Eu prefiro que seja mantido de alguma forma do que perder o emprego. E claro que a gente está falando aqui, professora, de empresas sérias, né? Quer dizer, nós não estamos falando de, assim como empregados sérios, trabalhadores sérios, empresas sérias, aquelas que realmente chegam e dizem, olha, eu não tenho condição, eu vou ter que parar ou eu vou ter que despedir todo mundo, então o que é melhor fazer? Reduzir jornada e salário pelo tempo previsto ou suspender o contrato pelo tempo previsto? Quer dizer, essa é a questão, né? E eu não tenho dúvida, no meu entendimento, da interpretação de preservação, com o que eu concordo, de preservação dos direitos sociais fundamentais, que o direito ao trabalho e à saúde aqui devem ter preferência em relação a qualquer outro direito nesse momento. Professor, e se a gente tivesse, por exemplo, vamos pensar o seguinte, se a gente tivesse adotado a Convenção 87 da OIT, a senhora acha que os sindicatos teriam mais instrumental para enfrentar esse momento de pandemia? Como é que é? Porque eu sei que o senhor estuda há muito tempo, o senhor estava bem a par da tentativa de reforma constitucional. Também poderia esse direito à liberdade sindical entrar como direito fundamental ali pelo artigo 5º da Constituição, com quórum privilegiado? O senhor acha que a gente, enfim, houve a interrupção por causa da pandemia, mas voltando a esse ponto, o senhor acha que se teria mais armas para o sindicato na medida que se o Estado brasileiro tivesse adotado na sua totalidade a Convenção 87? Pois essa é uma questão importante, né, professor? Que eu estudo faz tempo e que eu tenho uma posição aí de estudioso, né? Claro que a gente sabe que quanto mais estuda, menos sabe. Mas eu diria o seguinte, uma das críticas que eu sempre fiz à reforma trabalhista de 2017 é que ela deveria, na minha opinião, ter sido precedida por uma reforma sindical. Não foi. Estava se discutindo uma reforma sindical no ano passado e para ser levada ao Congresso no início desse ano, que claro que caiu, né? Obviamente isso não vai ser examinado, porque o foco, como eu disse no início da minha fala, é esse período de pandemia e calamidade pública. Mas veja, no ano passado, o Ministério da Economia, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia criou, através de uma portaria, em setembro do ano passado, um grupo de altos estudos com o objetivo de avaliar o mercado de trabalho brasileiro sob a ótica e modernização das relações trabalhistas e criou, a partir desse grupo de altos estudos, 4 grupos temáticos. Economia e Trabalho 1, Direito do Trabalho e Segurança Jurídica 2, Trabalho e Previdência 3 e Liberdade Sindical 4. Na questão da liberdade sindical, a temática eram negociações coletivas, o seu formato, a representatividade das negociações e o registro sindical.
eu já fiz uma crítica na hora. E a Convenção 87, por que não estava ali, que é o mais importante? Veja, a Convenção 87, professor Luciano, é de 1948. Ela tem 72 anos e, segundo a própria OIT, é a convenção mais importante de todas. E o Brasil é um dos últimos países democráticos do mundo signatários da OIT, desde que ela foi criada lá em 1919, que não ratificou a Convenção 87. Por várias razões. Porque o que se diz em termos de direito internacional é que a partir desse direito facilitador, a partir dos outros direitos, área de liberdade sindical, porque no momento oportuno surgirão outros direitos a partir desse direito fundamental. Por isso que ela é uma convenção de direitos humanos fundamentais da OIT, assim, junto com as convenções da igualdade e as convenções de erradicação de trabalho infantil e de trabalho escravo. Só para inspirar o raciocínio, mas é só para... das convenções fundamentais aí, né? Sim. Mas o Brasil fez uma coisa, o Brasil colocou o telhado sem colocar o alicerce, né? Porque ratificar a convenção nessa matéria de direito sindical e coletivo, ratificar a Convenção 98 e a Convenção 154, sem ratificar a Convenção 87, é como se não existissem as demais, né? Antes da emenda constitucional número 45 de 2004, já se discutia aquela questão de tratados internacionais de direitos humanos estarem entre a lei e a Constituição, mas com a emenda 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, diz: os tratados de direitos humanos forem apreciados nas duas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos por 3/5 dos membros, ingresso no ordenamento com status de emenda constitucional. Eu não tenho dúvida que a Convenção 87 é um tratado de direitos humanos. Quer dizer, falta de vontade política segue. Um dos aspectos que estava previsto para ser examinado nessa reforma sindical que ia ao Congresso no início do ano era uma PEC para alterar o inciso 2º do artigo 8º, né, que fala da unicidade, para tirar a unicidade. Não que venha a pluralidade, mas que isso seja definido pelos interessados, não por uma imposição estatal. Eu iria além. Na minha opinião, é fundamental a ratificação da Convenção 87. E, claro, tem um outro aspecto que a senhora perguntou que a gente tem que pensar. O problema do sindicalismo no Brasil é que ele foi imposto de cima para baixo. Ele não, assim como nos outros países democráticos, não emergiu dos movimentos sociais. E aí, eu acho que quanto mais tempo demorar, pior vai ser. Ainda que, a partir de uma implantação da liberdade sindical, com o advento da Convenção 87, se possa passar por um período complicado no sindicalismo, porque é claro que vão sobreviver aqueles que são real e efetivamente representativos, né? Aqueles que estão preocupados com o interesse coletivo, como eu disse no início. Mas eu sou há muito tempo e continuo sendo defensor da ratificação da Convenção 87, da OIT, ingressando por esse sistema como Tratado de Direitos Humanos, que para mim e, por consequência, as mudanças constitucionais que virão e as mudanças infraconstitucionais para que nós tenhamos efetivamente liberdade sindical. E, havendo liberdade sindical, o sindicato poderá representar melhor a sua categoria e eu não tenho dúvida, né, de que haverá uma situação de melhora de vida para todos em geral. Só que isso não é, né, professora, de hoje para amanhã. Isso talvez demore aí, olha, uma geração. Só que quanto mais tempo demorar, pior vai ser, né? E, professor, a situação da pandemia poderia ser uma ótima oportunidade do sindicato enfrentar e assumir um protagonismo que lhe é próprio, que lhe é da sua essência, né? Esse protagonismo de luta, de criação de mecanismos de manutenção dos direitos dos trabalhadores. E eu lhe perguntaria, assim, ó, o senhor, conhecendo esse trabalho dos altos estudos de trabalho, se havia alguma indicação específica, então, da atuação sindical para que pudesse nos alentar ou nos dar uma pista ou nos dar uma dica para esse momento que a gente está vivendo.
Então, era a portaria 1001, né? É a portaria 1001, de 4 de setembro de 2019. Tá, que foi suspenso, né? Na prática, esse estudo de trabalho nesse momento não sei se continua alguma, ou se teria alguma diretriz para. Sim, se teria alguma diretriz que poderia ser utilizada nesse momento. E se o senhor acha que o nosso arcabouço dá, então, essa chance para o sindicato agir, se temos boas práticas ou não nesse momento, se o senhor teria exemplos de boas práticas. Porque assim como a gente tem empresas mostrando que tem responsabilidade social, mostrando que aplicam a função social do contrato, mantendo, eu queria ver também da sua parte alguma ideia de boa prática sindical. E eu acho que a gente tem modelos também, assim como tem a questão ruim, eu acho que é importante trazer para o nosso ouvinte essas ideias de atuação sindical positiva. Queria lhe ouvir, professor. Vou dar um exemplo. E se não tem, assim, quais seriam o seu modo de ver assim, a melhor forma de atuação? O senhor falou assim, a ideia de quebrar, com a ideia um pouco assim, ampliar, não é quebrar, mas ampliar nesse momento a ideia de categoria, tentar ampliar todos, né? Então, ver a situação dos mais vulneráveis, ver a situação daquela empresa como um todo. Então, eu queria ver e ouvir. Eu vou dar um exemplo, professora, da própria pele, como se diz. Mas antes eu quero dizer o seguinte, o ministro Alexandre Agra Belmonte, o ministro TST e nosso presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ele tem feito uma análise desse contexto com uma crítica que é exatamente a de que, para ele, tinha que ser dado protagonismo no sindicato. E eu digo, bom, o protagonismo no sindicato tem que vir dele, né? E aí eu dou o exemplo para responder essa pergunta. Eu, como advogado, sócio de um escritório, eu sou empregador, seletista. Mas como professor empregado de uma entidade privada, que é a PUC, eu sou empregado seletista. Uhum. Né? E aí é que eu quero chegar para dar um exemplo e elogiar aqui publicamente o SIMPRO, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, que é efetivamente esse exemplo de sindicato, como a senhora falou, de responsabilidade social e de preocupação com o interesse da categoria. Eu sou não só representado pelo SIMPRO, mas eu sou filiado ao SIMPRO. Porque é aquilo que eu disse, o sindicato que mostrar, e eu sou há muitos anos, mas o sindicato que mostrar interesse real, genuíno pela categoria, ele vai ter a atração daqueles que ele representa. Né? Ninguém é obrigado, diz a Constituição, filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Agora, pelo enquadramento sindical por categoria idêntica, similar ou conexa, obrigatoriamente eu sou representado pelo sindicato da minha categoria na minha base. Eu vou ser filiado a ele se eu quiser. Aqui o confrade Ludwig está dizendo ok, concordo. O confrade Ludwig lá da Bahia. Um abraço, confrade Ludwig. E o confrade Guimarães da mesma forma. Mas eu achei excelente a pergunta, professor Luciano, exatamente porque eu passo por isso. Eu sou aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, representado por um sindicato que tem preocupação com o interesse coletivo. Bom dia ao professor Jorge Araújo, o pessoal que está entrando aí cumprimentando. Não sei se eu respondi, professora Luciane. Não, eu acho que está ótimo. Aqui tem a do Galia. O protagonismo dos sindicatos não ficou prejudicado pelo fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Essa é uma avaliação que eu tenho ouvido. Né? Que o problema é que eles também ficaram muito, foi de 8, como é que é? Enfim, foi muito rápida essa descapitalização, digamos assim, do sindicato. Então, abraço ao Rodrigo Galia. Ele mas apenas, é uma crítica que alguns têm feito, né, professor Luciano? Eu acho, como defensor do conceito de liberdade sindical proposto pela própria OIT na Convenção 87,
em que há lá a definição do conceito nos artigos 2º e 3º, eu sou contra qualquer imposição de contribuição. Então, bom, foi abrupta, de uma hora para outra. Um dia teria que ser, né? Me parece. Eu vou aqui pela definição de liberdade sindical proposta pela própria OIT. E aí, claro, se a gente for... E é uma questão seguinte, que tudo isso tira a imposição do Estado e faz com que essas questões emerjam do interesse social. Por exemplo, me parece que numa interpretação do conceito de liberdade sindical proposto pela OIT, além de não ter nenhum tipo de contribuição obrigatória, não teria sequer enquadramento sindical obrigatório por categoria idêntica, similar ou conexa, em base territorial restrita. É claro que eu, professor em Porto Alegre, empregado de uma entidade de ensino superior de Porto Alegre, mesmo que pudesse, não ia querer ser representado pelo Sindicato dos Engenheiros de Manaus. Né? Agora, o que eu estou dizendo é que, num contexto de liberdade sindical, não é o Estado que tem que me dizer isso. Né? É o próprio movimento. Aquela expressão usada pelo saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento, que acho que influenciou todas as nossas gerações, né, no direito do trabalho, que falava em unidade sindical, né? Não unicidade, imposição pelo Estado, mas um sindicato na base, porque esse é o interesse daqueles representados que sabem que unidos são mais fortes. Mas não que o Estado me diga isso, muito menos pela Constituição. Muito bem. Mas, professor, a gente está indo para os nossos últimos minutos finais, então eu gostaria de lhe dizer o seguinte: a negociação coletiva no Brasil, ela tem feito mais de quase 300 negociações pelo salariômetro, né, nós observamos, e justamente negociando as medidas da MP 936. Por exemplo, eu vi muito pouco no salariômetro a negociação de teletrabalho, etc., justamente porque estão mais na linha da MP 927, que era mais unilateral e mais uma decisão... Porque o teletrabalho pode ser imposto a alteração pelo empregador, né? Sim. Então, poucas, mas assim... E também vejo muito nessas mediações esse caráter preventivo. Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse para se despedir dos nossos ouvintes e comentasse um pouquinho esse caráter preventivo do sindicato, porque essa é uma ideia interessante, que talvez remonte, assim, a gente vai ter talvez uma avalanche de ações trabalhistas, vai rediscutir tudo, então um sindicato mais presente realmente evitaria uma série de desconforto, né, no tecido social. Então, eu acho que essa responsabilidade do sindicato passa por enxergar o que ele pode fazer, não atuar só para apagar o fogo, o incêndio, enfim, mas atuar num outro modelo, num outro paradigma. O que o senhor teria para nos dizer? Pois e aí, já finalizando a nossa live. Muito obrigada, professor Gilberto. Foi muito importante lhe ouvir. Quase os 3 minutos só, já está terminando. Então, eu quero dizer o seguinte, professora, que como defensor da liberdade geral e da liberdade sindical, eu não sou contrário ao sindicato, sou absolutamente favorável ao sindicato e acho que ele tem que exercer o seu protagonismo social, político e jurídico. Né? Se o sindicato que fizer isso é o sindicato que vai sobreviver no pós-pandemia e nisso que a gente está chamando aí de direito do trabalho 4.0, de quarta revolução industrial, enfim. Isso é o que eu posso dizer nesses minutos. Absolutamente favorável ao protagonismo do sindicato, mas o sindicato sério que represente o interesse coletivo. E quero aproveitar o tempo que falta, porque a gente vai cair, para agradecer a presença de todos os amigos que eu estou vendo aí, Janete, Daiane, Galia, Beth, Marta, Jorge Araújo, o Ricardo... Eu nem posso falar de tantos nomes, porque daqui a pouco a gente esquece de um. Né? Mas, principalmente, cumprimentá-la
pela ideia das lives, pelas excelentes lives que a gente está vendo. Está aí o Ataliba, que é mandando a mãozinha. Pelas lives, quero cumprimentá-la também por ser nova diretora cultural da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Obrigada, e Cíntia. dizer que